E aí? Sabe aquela situação clássica de ficar numa fila, sentindo a irritação crescer a cada minuto que passa? Pois é. Mas e se eu disser que uma simples espera numa lanchonete pode, na verdade, revelar um segredo incrível sobre o poder da paciência e, mais ainda, sobre o que faz um atendimento ser excelente? É exatamente essa história que a gente vai desvendar agora. Pensa aí, qual foi a última vez que você ficou preso numa fila? O que passa pela cabeça, né? Aquela frustração com o tempo perdido, a impaciência batendo forte. Pois é exatamente nesse ponto, nesse momento de tensão, que a nossa análise de hoje começa. Ok, vamos montar o cenário. Imagina só, a lanchonete de um hotel. Tem uma fila. E atrás do balcão, uma única funcionária. Uma só. E ela tem que fazer tudo. Anotar o pedido, preparar o lanche, receber o pagamento. Já dá pra sentir o clima pesando, não é verdade? E aí a tensão, claro, só aumenta. Acontece que por 10 minutos, 10 longos minutos, a fila simplesmente não se mexe. E o motivo? A pessoa bem na frente não consegue decidir o que quer pedir. Fala sério, 10 minutos numa fila podem parecer uma vida inteira, né? E é aqui que a gente vê aquele conflito clássico, sabe? De um lado tem a frustração do cliente pensando, poxa, por que não botam mais gente para atender? Mas aí, do outro lado da moeda, tem a realidade da gestão do negócio. Contratar mais um funcionário para um lugar que geralmente tem pouco movimento significa aumentar muito o custo e sem nenhuma garantia de que isso vai deixar os clientes mais felizes no geral. Bom, finalmente a pessoa indecisa vai embora e chega a vez do narrador da história. E olha que diferença, em menos de um minuto o pedido está feito, anotado, tudo resolvido. Fica super claro que a atendente era na verdade muito eficiente. O problema não era ela, de jeito nenhum. E é aqui, nesse ponto, que a história tem uma virada. Porque a funcionária, em vez de só seguir o trabalho no automático, ela para por um segundo e faz um elogio, totalmente inesperado. Ela reconhece a paciência do narrador, algo que, segundo ela, é raríssimo. Esse pequeno momento de reconhecimento, gente, muda completamente o clima da situação. E isso tudo deixa uma grande questão no ar, né? Por que será que uma viagem, que em tese é para relaxar, para curtir, acaba despertando em algumas pessoas um comportamento tão impaciente, tão exigente? Pois é, vamos dar uma olhada na teoria que tenta explicar isso. A explicação para isso, segundo a análise, tem duas partes. O primeiro ponto é uma espécie de senso de merecimento. A pessoa pagou caro pela viagem, então ela sente que tem o direito de ser impaciente, de desrespeitar os outros. E o segundo ponto é pura e simples falta de conhecimento. A grande maioria não tem a menor ideia dos custos e da logística envolvida para manter um serviço funcionando. Então, o ponto central é esse. Quando a gente junta esses dois fatores, o sentimento de merecimento e a falta de noção da realidade, o resultado são reclamações sem fundamento. Não são críticas construtivas, sabe? Viram só uma reação, um desabafo sem empatia nenhuma pelo contexto do que está acontecendo ali. Mas vamos voltar a nossa atenção para a atendente de novo, porque a postura dela foi impressionante. Pensa só, com toda aquela pressão da fila, o cliente enrolando, mesmo assim ela se segurou. Manteve a calma, o profissionalismo e simplesmente fez o trabalho dela. E o nome disso, que é o conceito central aqui, é atendimento consciente. O que aquela funcionária fez não foi sorte, não foi um bom dia, foi uma habilidade profissional de verdade. É a combinação de preparo técnico com preparo psicológico. É saber lidar com essas situações de estresse de um jeito assertivo e ciente de tudo. E por que essa habilidade é tão importante? Bom, porque os riscos de não tê-la são gigantes. Pensa num efeito dominó. Começa com a falta de noção do cliente, ok. Mas se o funcionário não está preparado e o conflito explode, aquele probleminha na lanchonete não morre ali. Ele contamina a experiência inteira da estadia e pode levar a uma avaliação super negativa do hotel, mesmo que todo o resto tenha sido perfeito. Então, qual é a solução para isso? A conclusão da análise é bem direta. Não existe fórmula mágica. Não tem atalho. O único caminho para evitar esses conflitos e garantir uma experiência boa para o cliente é investir em qualificação. É treinar as equipes para ter esse atendimento assertivo e consciente que a gente viu. E para fechar, fica uma provocação para a gente pensar. Numa situação como essa, de que lado do balcão a nossa empatia fica? Será que fica com o profissional que está ali, dando o seu melhor, ou fica só do lado da nossa própria frustração? A resposta para isso pode mudar não só a próxima vez que a gente estiver numa fila, mas a nossa visão sobre o mundo do atendimento como um todo.